Quando um adjetivo qualificar dois ou mais substantivos, se estiver distante dos substantivos, sem problema algum. Por exemplo, você diria: o pai e a mãe ficaram nervosos, sem problema algum. O problema da concordância é quando o adjetivo estiver exatamente ao lado, seja após, seja antes, dos dois ou mais substantivos qualificados por ele. Há duas regras em especial, que é a seguinte: primeiramente, você tem que saber a análise sintática, mas eu vou dar uma manha aqui para que você não precise aprofundar-se sintaticamente. A regra diz assim: quando o adjetivo for adjunto adnominal e estiver após os dois ou mais substantivos qualificados por ele, tanto pode concordar com o mais próximo quanto com a soma deles. Por exemplo, trouxe vinhos e cervejas argentinas, ou trouxe vinhos e cervejas argentinos, concordando com cervejas ou concordando com a soma. Obviamente, se você inverter os elementos, fica tudo muito simples. Trouxe cervejas e vinhos argentinos. Tanto cervejas quanto vinhos argentinos. Só que num concurso, eles podem colocar o masculino antes, o feminino depois, exatamente para complicar a situação do concurseiro. Bom, a manha. Como é que você descobre que é adjunto adnominal? Substituindo os dois substantivos por um pronome. Trouxe, quem traz algo. Eu trouxe o quê? Vinhos e cervejas. Quando isso ocorrer, os substantivos são substituídos por os. E aí, olha o que acontece quando eu substituo vinhos e cervejas por os. Trouxe-os. Eu não direi trouxe os argentinos. Tá? Trouxe os argentinos é outra história, mas veja que há um hífen ali, mostrando que realmente é um pronome. Trouxe os, ou seja, o adjetivo argentino desapareceu. Isso prova que é adjunto adnominal. Então, quando você substituir dois ou mais substantivos por um pronome, o adjetivo estiver após os substantivos e ele desaparecer na substituição, significa que ele tanto pode concordar com o elemento mais próximo quanto com a soma. Há três exceções. Primeiro, quando, obviamente, a qualidade for só do elemento mais próximo. Comprei óculos e frutas frescas. Óculos não são frescos. Depois, quando houver sinônimos, povo e gente são substantivos sinônimos, o adjetivo concorda só com o mais próximo, desrespeitaram o povo e a gente brasileira. E terceiro, quando houver uma gradação, foi um olhar, uma piscadela, um gesto, quer dizer, cada coisa aconteceu num determinado momento, isso se chama gradação. Foi um olhar, uma piscadela, um gesto estranho. Muito bem, só que existe a possibilidade de o adjetivo não desaparecer quando os substantivos forem substituídos por um pronome. Por exemplo, o operário e a esposa, preocupados, saíram para o trabalho. Se eu trocar operário e esposa por um pronome, eles, preocupados, saíram para o trabalho. Ou, encontrei o operário e a esposa preocupados com a situação da empresa. Se substituir operário e esposa por um pronome, encontrei-os preocupados com a situação da empresa. Da mesma forma, considero o pai e o filho responsáveis pelo acidente. Considero os responsáveis pelo acidente. A regra diz que quando os substantivos forem substituídos por um pronome e o adjetivo não desaparecer, significa que o adjetivo funciona como predicativo, ou do sujeito ou do objeto. E a regra primitiva diz: o predicativo concorda com o sujeito, concorda com o objeto. Quem é o sujeito em o operário e a esposa saíram para o trabalho? O operário e a esposa. Por isso, eles preocupados, então, preocupados, concordando com a soma, somente com a soma. Encontrei o operário e a esposa preocupados. De novo, encontrei-os preocupados. De novo, preocupados não desapareceu, é predicativo, concorda somente com a soma.
Considero o pai e o filho responsáveis, mais uma vez, é predicativo, concorda somente com a soma. Mas nem todo mundo pensa assim. Na gramática de Segala, por exemplo, diz que quando for predicativo, pode concordar com o elemento mais próximo. Então, mesmo fugindo à lógica, mesmo saindo um pouquinho da noção de gênero e número, como alguns gramáticos, como Segala, que é um gramático importante, diz que pode concordar com o mais próximo, nos concursos pode haver essa pergunta também. Então, tenha em sua mente que pode haver a concordância com o mais próximo. Então, por exemplo, Segala admite, considera o pai e o filho responsável pelo acidente. Muito bem, até agora nós vimos adjetivos depois dos dois ou mais substantivos. Agora vamos ver o que acontece quando vier antes. Trouxe belas rosas e cravos. Quando o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos e desaparecer, ou seja, quando for adjunta de nominal, concorda só com o mais próximo. Trouxe belas rosas e cravos. Porque belas é adjunta de nominal, desaparece. Trouxe-os. Se não desaparecer, continua sendo predicativo. Preocupados, o operário e a esposa saíram para o trabalho. Preocupados, eles saíram para o trabalho. Encontrei preocupados, o operário e a esposa. Encontrei-os preocupados. A regra primitiva diz, quando for predicativo, não importa se está antes ou depois, concorda somente com a soma. Porém, há gramáticos que admitem concordar de novo com o mais próximo. Ambas as concordâncias, alguns gramáticos aceitam. Encontrei preocupados o operário e a esposa. Encontrei preocupado o operário e a esposa. Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é Gramática da Língua Portuguesa. Pode confiar. O meu foco é você, concurseiro, concurseira, sem dúvida alguma.